Olá, estimados alunos. Bom, de antemão já peço que vocês peguem logo o livro de História do 7º ano, que nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos. No tema 1 nós vimos aqui a emergência do mundo moderno. Nós vimos aqui logo no comecinho, vamos tentar relembrar, logo na página 252, a crise do feudalismo, né? Fomes, epidemias, rebeliões. Lá na página 257 nós vimos o processo de centralização da política na Europa. Logo na frente a gente dá um pulo bem bacana aqui, a gente vem para as Américas, né? Na página 261, as civilizações na América pré-colombiana. E para finalizar esse tema, nós fomos para os reinos e impérios na África subsaariana. Mas vamos para um tema novo, que é da unidade 2, o Renascimento e Reformas Religiosas, né? Que inicia na página 279. Mas nós vamos para o humanismo. Nós temos aqui o humanismo, uma nova visão de mundo. Logo na página 280. Então acompanhe aí, pessoal, para vocês entenderem. Eu vou fazer um resumo. Agora vai depender de vocês fazerem uma leitura minuciosa, bem caprichada, para entender o que é melhor. O que eu vou fazer aqui é só uma recapitulação, uma contextualização para melhor ficar. Então, o que é o humanismo? O que foi o humanismo para a história da sociedade, para a história da humanidade, para a nossa história? O que é de importante, Ana, nessa questão do humanismo? A gente vê logo no início. Humanismo, uma nova visão de mundo, né? Tá aqui, um novo modo de pensar. Então, esse humanismo foram ideias que trouxeram aqui vários pensadores, porque nós vimos na época ainda da Idade Média, aquela chamada Idade das Trevas, onde o ser humano estava bitolado, fixo em uma ideia, e esses pensadores chegaram com uma nova ideia, fugindo um pouquinho das ideias da igreja. Então, o humanismo foi um novo modo de pensar, uma nova ideia para o ser humano, de agir, de compreender e tudo mais. Então, foi um abrir da mente. Eu trago muito isso para as minhas aulas, que é até importante vocês entenderem essa questão do humanismo, porque vem logo aqui, ó, um novo modo de pensar. Então, naquela época se existia a questão que a igreja tinha muito poder, né, a igreja católica, e isso atrapalhava um pouquinho o modo de pensar das pessoas, porque se algum grande líder, o alto clero, dizia que a terra era quadrada, todos tinham que acreditar. Então, aqui é só um exemplo, estou dizendo que aconteceu isso. Mas se alguém dissesse isso, fosse da igreja, eles tinham que acreditar. Então, eles tinham um pensamento um pouco curto. Mas aqui tem logo, vocês vão observar na leitura das duas primeiras estrofes, que foi uma ideia diferente. E isso foi bom para a humanidade, né? Então aqui fala da questão da Europa medieval, essa divisão entre o pensar e a fé. Então foi chamada de Antiguidade Clássica. Por quê? Porque aqui nós temos aqui, ó, logo no segundo parágrafo, lá na metade vocês vão ver. Nesse contexto surgiram novas ideias, especialmente no campo da educação, que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de outras áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura, retórica e matemática. Então, na época só se estudava algo que envolvesse a igreja. E aqui não, eles começaram a ter outras ideias, porque o ser humano ia pensar melhor, ia agir melhor, ia entender melhor também essas situações. Então aqui, por que Renascimento? Porque essa questão do humanismo, a gente está na área do Renascimento. O Renascimento é como se o homem renascesse. Ele tivesse essa ideia de renascer do que ele tinha aprendido para aprender melhor e usar para ele. Então, vocês vão ver também, voltando aqui, ó, logo no terceiro parágrafo tem aqui, esse movimento intelectual e cultural que expressava o novo modo de pensar do homem moderno surgiu na Península Itálica, grife isso aí bem bacana também, nos fins do século XIV e início do século XV. Facilmente vai cair em prova, viu? E ficou conhecido como Renascimento. Então, Renascimento vem de renascer, né? É você tentar sair, vamos dizer assim, daquele ser que você era e nascer um novo homem. Quando a gente fala um novo homem, é a questão do intelecto, é o pensamento. Então, vejam essa parte aí. Leiam toda essa página 281 para vocês entenderem o que é o Renascimento. Eu não vou ler ou tentar contextualizar por completo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E é interessante vocês também aprenderem a contextualizar essa parte também, entender, construir. Usando a palavra mais correta, construir. Construam, porque se for depender só do professor, vocês vão ficar sempre estagnados nessa situação. Então, leiam. Tá com dúvida? Lá no comentário você coloca: professor, fiquei sem entender essa situação. Aí eu estou aqui para ajudar, certo? Mas o que eu estou tentando trazer, que já está com 4 minutos aqui e 50, é para vocês entenderem o que é esse renascimento, né? Eu não vou repetir porque senão vai ficar muito longo. Mas aí nós temos aqui o que foi o humanismo.
logo na página 282. Leiam também com calma, que vocês vão entender que a questão do humanismo vem principalmente do raciocínio lógico, é o pensar, né? É o que eu digo muito nas aulas de história, a gente tem que evitar aquela história que quando foi que aconteceu isso, por que, na verdade ser o porquê aconteceu aquilo. Então, o Renascimento contribuiu na história justamente nisso, evitar de que aconteceu, foi dia tal, fulano de tal, no local tal. Então, a pergunta principal é por que aconteceu, certo? Então, vocês vão ler, vocês vão ver a questão do antropocentrismo, o raciocínio lógico, a razão, o humanismo, que a gente vê também em filosofia. Quem gosta de prestar atenção nas minhas aulas vai entender o que eu estou falando nessa situação. Então, leiam, dê uma caprichada, e lá no finalzinho da página 282, tá aqui, vocês têm 2 atividades para fazer. Na verdade, uma atividade e 2 questões. Leiam com calma. Dá para vocês responderem porque está bem simplificada, certo? Produzam. Se tiver alguma dúvida, se o pai tiver, a mãe tiver, peça ajuda. Se não, tente produzir e façam uma folha de caderno. Porque quando retornarem às aulas, aí essa atividade eu vou avaliar vocês, certo? Então, leiam da página 280, 281, 282 e façam esse exercício no finalzinho aqui, que na próxima aula, na videoaula, eu vou trazer a questão do Renascimento nas ciências e nas artes, ok? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, faça algum complemento, né? Professor, ficou meio assim estranho, porque ainda está se adaptando a essa questão de videoaula, certo? Mas tentei fazer o resumo para vocês entenderem o que é. Agora você que vai produzir. Leia, tente imaginar o que é isso aí, o que está aqui no livro, faça essa questão e se tiver alguma dúvida, pode procurar nas redes sociais também. Então, bom trabalho e até a próxima videoaula.